Bom dia, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal. E o assunto hoje são os movimentos políticos internacionais que passaram pelo Brasil durante a Era Vargas. Então, nós vamos ter dois movimentos de suma importância: a AIB, Ação Integralista Brasileira, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Pessoal, há muita confusão nesse âmbito político, nesse período. Que, na verdade, como eu já disse em outras aulas, é o período em que o Brasil realmente está se politizando, está se tornando república. E falando disso, nós tivemos então uma invasão de ideologias, ideias políticas e nada que fosse muito bem determinado. Então nós tivemos a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que é aquele movimento de Luiz Carlos Prestes. É aquele movimento, então, que traz para o Brasil o comunismo, que traz para o Brasil a tentativa de implantação e legalização de um partido comunista. E temos, por outro lado, a AIB, Ação Integralista Brasileira, chefiada pelo famosíssimo e icônico jornalista Plínio Salgado. Esse cara, então, que quer trazer para o Brasil a legalização do nazifascismo. Então, essa ideologia que surge ali um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, na Itália e na Alemanha, sucessivamente, e que é trazida para o Brasil, então, como uma forma de um movimento paramilitar pelo jornalista Plínio Salgado. Por que esse movimento ele é tido como movimento paramilitar? Bom, ele é um movimento onde os seus participantes eles se fardam, é uma farda verde, por isso também eles eram chamados de camisas verde, usam expressões nacionais tupi, guarani de comprimento, e aí, beleza, como vai? Ou, no caso deles, Anauê, gesticulando o braço como faziam os hitlerianos, e eles agem de forma ostensiva na sociedade. É um movimento, por exemplo, responsável por acabar com greve no Brasil. Lembrando que naquele período, greve era quebrar tudo. Então, eles não simplesmente paravam na porta das novas indústrias e exigiam, faziam suas exigências de forma intelectual. Na verdade, greve naquela época era promovida pelos sindicatos anarquistas, mais um movimento internacional que chega no Brasil naquele período, o anarquismo. Então, os sindicatos anarquistas eles acabavam movimentando as greves, onde os funcionários das fábricas invadiam as fábricas e quebravam tudo. Em contrapartida, a Ação Integralista Brasileira, que se achava uma espécie de órgão da área de segurança pública no Brasil, ia lá e acabava com os movimentos de greve de forma ostensiva. Lembrando que um dos desejos do Plínio Salgado no Brasil era justamente esse, era justamente se legalizar como órgão da área de segurança pública, e o Getúlio Vargas vai usar isso de forma recorrente durante o seu governo. Bom, e é bom lembrar que o Getúlio Vargas tinha uma quedinha pela Ação Integralista Brasileira, tanto que nos seus momentos de precisão, de necessidade, o Getúlio Vargas chegou a integrar esse movimento, vestir a camisa verde, fazer o Anauê e, inclusive, visitou o Benito Mussolini na Itália, numa situação de empréstimo que a gente vai ver no final da Era Vargas. Voltando aos movimentos políticos internacionais, então os grandes movimentos são esses: Ação Integralista Brasileira, o movimento de Plínio Salgado, que quer então se tornar um órgão da área de segurança pública no Brasil. Para quê? Por que o Plínio Salgado quer ser um órgão da área de segurança pública no Brasil? Bom, eles querem implantar a paz social, a organização social através da força. Toque de recolher, né? Uma polícia ostensiva que guardaria o cidadão em sua casa e a sua família protegida através dessa força imprimida nas ruas. Por outro lado, temos a Aliança Nacional Libertadora,
do jornalista Carlos Lacerda, que foi trazido então pelo Luiz Carlos Prestes, mas que o jornalista Carlos Lacerda abraçou em dado momento aí durante a Era Vargas. Bom, esse movimento, como eu disse, é um movimento comunista, é um movimento que quer, na verdade, se legalizar como partido comunista no Brasil e entrar nas camadas na esfera de governo. Então, é um movimento que luta para se legalizar e para concorrer aos cargos eletivos. Então, é um movimento que busca, que gradativamente busca o poder. Claro, o movimento é comunista e a ideia deles é implantar de forma concreta, enfática, no Brasil, o comunismo. Esses são os dois grandes movimentos. Aí, comendo pelas beiradas, ainda antes da Era Vargas, nós tivemos a chegada dos anarquistas no Brasil. Gente, o anarquismo, se vocês se recordarem, o anarquismo é aquele movimento que prega o não governo, a não instituição governamental. Então, é aquele movimento que prega que todos são o governo, na verdade, que todo mundo tem que ter voz ativa. Nós não temos no anarquismo um representante legal como temos no próprio comunismo ou na própria ditadura nazista. Não existe um representante, não existe alguém que coordene. Todos coordenam. O anarquismo talvez não tenha funcionado exatamente por isso, porque todos coordenam. Bom, a ação integralista brasileira, ela não consegue, ela não atinge grandes objetivos no Brasil, apesar de ter tido, inclusive, a participação do Getúlio Vargas durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele, então, visita o Benito Mussolini buscando recursos para construir a CIA, né, a Siderúrgica Nacional, e então ele acaba entrando no movimento de forma expressiva, mas não fez com que esse movimento crescesse, apesar de que nesse momento ele, para provar então que estava enganjado na ideologia nazifascista, ele promove no Brasil a perseguição de comunistas. Então ele fecha a ANL, ele não aceita, ele não admite que a ANL exista no Brasil nesse período. É o período ditatorial, que vai de 37 a 45, nós vamos falar disso em outra aula. E então, nesse período, ele inibe a existência de qualquer tipo de movimento comunista. É nesse período, por exemplo, que nós temos alguns personagens, como a Olga Benário, que vai ser perseguida durante a Era Vargas. Uma sugestão de filme, de literatura aí. Assistam o filme Olga, leiam o seu livro, conheçam a vida dessa mulher que, no meu ponto de vista, foi maravilhosa, foi uma mulher guerreira e que lutou desde a sua adolescência até a sua morte nas câmaras de gás. Ela foi entregue por Getúlio Vargas nas mãos do Hitler, ela que era alemã e judia e comunista. Imagina, né? Como que essa mulher não deve ter sofrido quando foi entregue nas mãos do nazismo alemão, né? Ela judia, ela comunista e alemã. Então, ela contrariava tudo que os alemães acreditavam naquele período, foi entregue nas mãos do Hitler e foi morta nas câmaras de gás. Bom, esse foi o grande prejuízo, se pode-se dizer isso, o grande prejuízo do Getúlio Vargas participando, então, da ação integralista brasileira, seria isso, seria essa caçada ao comunismo no Brasil. Logo depois do fim da Era Vargas, o Partido Comunista foi legalizado no governo Eurico Gaspar Dutra. Então, esse Partido Comunista Brasileiro ele vai ser legalizado aí logo em 1946 com essa nova Constituição. Esse é um outro papo para outra aula. Bom, o que eu queria mesmo era dinamizar esse assunto dos partidos políticos, dos movimentos políticos internacionais, então, que circundam a Era Vargas, tá? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente voltar na outra aula para falar sobre, continuando então falando sobre a Era Vargas. Esses partidos políticos, então, eles têm que ser entendidos, compreendidos, porque a gente vai estar sempre falando deles durante a Era Vargas, porque a participação deles é muito expressiva. Obrigado.
Tchau, até a próxima. Um grande abraço.